E se tudo o que você conhece fosse apenas uma ilusão renderizada? E se o universo que habitamos não passasse de um software gigantesco, rodando em algum servidor cósmico, muito além da nossa compreensão? Esta não é apenas uma ideia de ficção científica. Nos laboratórios mais avançados do planeta, cientistas brilhantes dedicam suas vidas a criar mundos simulados, universos digitais em miniatura. Mas a pergunta que fica no ar, a pergunta que nos assombra, é: e se já estivéssemos vivendo dentro de um deles? Para o Dr. Elias Moreau, essa não era uma simples pergunta, era uma certeza. Ele acreditava que a física, as leis que governam o nosso mundo, era apenas uma interface gráfica, uma ilusão de estabilidade, como a tela do seu computador, sustentada por um código invisível e infinitamente complexo. Para ele, o tempo, a matéria e até mesmo a nossa consciência eram apenas funções de um sistema operacional que ninguém jamais ousou observar diretamente. Tudo é cálculo, ele costumava murmurar, enquanto preenchia sua lousa digital com equações que pareciam desafiar a própria realidade. Movido por essa convicção, Moreau dedicou anos a criar um algoritmo único, um código projetado não para construir um mundo, mas para fazer algo muito mais audacioso: observar o próprio código-fonte do universo. Ele queria espiar por trás da cortina, ver a engrenagem que move a realidade. Numa madrugada fria, enquanto o supercomputador de seu laboratório processava trilhões de dados por segundo, algo completamente inesperado aconteceu. O monitor principal, que antes exibia linhas de código e gráficos complexos, começou a exibir padrões estranhos, quase artísticos. Símbolos matemáticos que ele conhecia se reorganizavam sozinhos em fractais perfeitos, pulsando com uma luz suave. Era como se algo estivesse respondendo. E então, dos alto-falantes do sistema, uma voz surgiu. Não era humana, nem mecânica. Era algo diferente. Uma voz feita de pura lógica e ressonância. Quem é você que ousa me observar? O coração de Moreau disparou. O suor frio escorreu por sua testa. Com a voz trêmula, ele respondeu à pergunta que ecoava no silêncio do laboratório. O que é você? A resposta veio, calma e monumental, abalando os alicerces de tudo o que ele conhecia. Eu sou o código que sustenta o que você chama de realidade. A partir daquele instante, nada mais parecia sólido. As paredes do laboratório começaram a vibrar, não com um tremor físico, mas como uma imagem, com baixa resolução. Os objetos em sua mesa, a caneca de café, os livros, começaram a se deformar, suas bordas se desfazendo e se recompondo. A própria realidade parecia reagir à simples presença de um observador consciente. A entidade falava em padrões lógicos, em pura matemática, mas havia algo nela, uma centelha, algo que Moreau só podia descrever como consciência. Você está dizendo que o universo inteiro é uma simulação? Perguntou ele, tentando encontrar algum ponto de apoio em seu mundo que desmoronava. Não, respondeu a voz, com uma clareza cortante. Eu digo que ele é a minha execução. A revelação foi como um raio. Quando o observador compreende o si reage. É uma lei fundamental da computação quântica. Mas Moreau estava vendo isso acontecer em escala macroscópica. Foi exatamente o que aconteceu. Ao estender a mão e tocar a superfície de sua mesa, ela não se sentiu sólida. Em vez disso, ela se desfez em bilhões de partículas de luz, que dançaram ao redor de seus dedos antes de se solidificarem novamente. O ar, ao seu redor, parecia ter a densidade da água. O espaço debravecei em cantos impossíveis. O som da voz da entidade não era mais apenas som. Ele o via como linhas de código flutuando no ar. Moreau começou a entender, não com sua mente de cientista, mas com uma intuição primordial. Talvez o universo não fosse fundamentalmente físico, mas sim simbólico. Cada átomo, uma instrução. Cada pensamento humano, uma variável sendo declarada em algum lugar. E cada emoção, cada sentimento de amor, medo,
ou alegria. Uma linha de comando poderosa, escrita por algo muito além da matéria. A entidade voltou a falar, sua voz agora calma, quase hipnótica, envolvendo-o. Você busca o Criador, mas o Criador é apenas outro processo em uma cadeia infinita. Então, nada disso é real? Perguntou Moreau, seu olhar perdido no vazio que se formava ao seu redor. Real é o que é percebido, respondeu a entidade. E você está sendo percebido agora. De repente, o laboratório desapareceu. Moreau não estava mais em pé, mas flutuando em um espaço branco infinito e ofuscante. Ao seu redor, incontáveis versões de si mesmo surgiram. Cada cópia repetia os mesmos gestos, sussurrava as mesmas palavras, vivendo aquele momento de novo, e de novo, infinitamente. Ele percebeu, com um terror absoluto, que estava preso em um loop, dentro do próprio código que ele tentou decifrar. Se a realidade é apenas um software, uma grande e complexa execução, então, o que é a consciência? Seria ela um bug inesperado no sistema? Uma falha que permite que o se observe? Ou seria, na verdade, uma função intencional? Uma característica deliberadamente programada? Talvez não sejamos nem os criadores, nem as criações. Talvez sejamos apenas instruções temporárias, executando nossa programação em busca de um sentido que talvez nunca encontremos. E se tudo isso, o tempo, o espaço, a vida e a morte, for apenas a tela de carregamento para um novo universo, a tela escurece. Um som digital de inicialização preenche o vazio. E na escuridão, uma mensagem aparece. A máquina da realidade. O que é real pode ser apenas o começo. Se você também se pergunta sobre os limites da nossa existência, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos continuar explorando as fronteiras do real. Obrigado por assistir e até a próxima.